Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você pode ir também ao YouTube, já falei YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Pode ir ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Então você tem muito texto no blog, porque eu sou formado em letras pela Faculdade de Filosofia de Colatina, então gosto de escrever. Já escrevi 2 livros e, como eu não estou lançando mais livros, eu escrevo muita coisa e deixo à disposição dos meus seguidores, ok? Bem, tem o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio também, ok? Agora sim, vamos lá. Liturgia referente ao dia 1º de outubro de 2025, quinta-feira, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. É um dia especial quando se tem a devoção a uma santa. Ela é virgem e doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus, dentro da 26ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. Neste dia, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro de Neemias, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º. Vamos à leitura. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: "Por que estais com fisionomia triste? Não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração." Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: "Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais, e suas portas foram consumidas pelo fogo?" O rei disse-me: "O que desejas?" Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: "Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la." O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: "Quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando estarás de volta?" Eu indiquei-lhe a data de regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: "Se parece bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores do além do rio, para que me deixem passar até que chegue à Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que eu vou morar." E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, é a volta dos exilados judeus para a Terra Santa, que foi destruída, e eles foram para a Babilônia e agora estão voltando. Agora o Salmo responsorial, neste dia de Santa Teresinha, o Salmo 136 da Bíblia Vulgata, ou 137,
na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão, 6º-A. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos. Que se prenda a minha língua, retificando, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos, chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Bem, agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos dos 57 ao 62. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco dessas três espécies de parábolas, né? Vejamos aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral, os primeiros passos para os que seguem Jesus em seu caminho são disponibilidade contínua,
capacidade de renunciar às seguranças e, iniciado o caminho, não voltar para trás por motivo nenhum. Então, quando começar a seguir Jesus, não pode abandoná-lo por causa de qualquer motivo. Jesus é superior a tudo, ele é Deus. Aqui no livro, ou na revista Deus Conosco, tem um comentário sobre o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos dos 57 ao 62. Aqueles que se ofereciam para acompanhar como discípulos, Jesus respondeu apresentando exigências. Quem o quiser seguir deve estar disposto a não ter nada, dedicar-se totalmente ao anúncio do reino dos céus e segui-lo sem demora. Devemos nos preocupar com a nossa própria decisão diante do chamado. Talvez o Senhor espere de nós uma resposta mais autêntica, para que sejamos, por causa do nosso batismo, anunciadores da palavra da vida. Uma reflexão pequena, mas interessante. Jesus quer disponibilidade de todos nós. Não adianta ficar, eu tenho um compromisso ali, não posso agora, eu tenho isso e aquilo. Para Deus você tem que se disponibilizar, se abrir, se despojar. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão sobre Lucas capítulo 9, versículos de 57 ao 62. São 3 cenas de seguimento que marcam o início da caminhada de Jesus para a cruz em Jerusalém. Jesus só pode recrutar pessoas prontas a abandonar todas as seguranças materiais ou morais. No primeiro e terceiro caso, os homens tomam a iniciativa, eu te seguirei. No segundo caso, Jesus é quem chama, siga-me. Nas 3 situações requerem-se prontidão, desprendimento de outros vínculos, disposição para enfrentar o desconforto. Enterrar os mortos é dever sagrado, porém, é mais importante priorizar a vida nova oferecida pelo reino de Deus. O discípulo de Jesus deve ser como o lavrador, que olha para frente. Olhar para trás é desviar-se do caminho reto. Essas exigências se aplicam ainda mais aos que têm particular vocação ao serviço do reino de Deus, como bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas. Então são estas as reflexões e agora vamos à história da Santa do Dia. A missa deve ser em memória a Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos à sua história. De acordo com o site RS21, que é da TV Rede Século XXI, a vida de Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, quando você ouvir falar de Santa Teresinha de Lisieux, é a mesma Santa Teresinha do Menino Jesus, ok? Para não ter dúvida e pensar que é outra santa. E também Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Seu nome de religiosa, e como o povo carinhosamente prefere chamar. Ela marca, a vida dela marca a história da igreja. Marca, assim, uma nova forma de entregar-se à religiosidade. No lugar do medo do Deus duro e vingador, atenção, porque tem essa interpretação também antiga do Deus duro e vingador. No lugar do medo do Deus duro e vingador, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Paz, ou de Lisieux,
coloca o amor puro e total a Jesus como um fim em si mesmo, para toda a existência eterna. Um amor puro, infantil e total, como deixaria registrado nos livros Infância Espiritual e História de uma Alma. Foram editados a partir de seus escritos. Sua vida foi breve, mas plena de dedicação, de entrega. Morreu virgem como Maria, mãe que venerava, e jovem como o amor que vivenciava a Jesus, pela pura ação do Espírito Santo. Teresinha nasceu em Alençon, na França, em 2 de janeiro de 1873. Foi batizada com o nome de Maria Francisca Martin. E desde então destinada ao serviço religioso, assim como suas 4 irmãs. Os pais, quando jovens, sonhavam em servir a Deus. Nas circunstâncias especiais, houve circunstâncias especiais que os impediram. E a mãe prometeu ao Senhor Deus que cumpriria seu papel de genitora terrena, mas que suas filhas trilhariam o caminho da fé. E assim foi com entusiasmo a aceitação por parte de Teresinha. Olha, os pais não puderam, servir a Deus, mas os filhos sim. Teresinha, caçula, viu as irmãs mais velhas, uma a uma, consagrando-se a Deus até chegar a sua vez. Mas a vontade de segui-las era tanta que não quis nem esperar a idade correta. Aos 15 anos conseguiu permissão para entrar no Carmelo em Lisieux, permissão concedida especial e pessoalmente pelo Papa Leão XIII. Ela própria escreveu que para servir a Jesus desejava ser cavaleiro das cruzadas, padre, apóstolo, evangelista, mártir. Mas ao perceber que o amor supremo era a fonte de todas essas missões, depositou nele a sua vida. Sua obra não frutificou pela ação evangelizadora ou atividade caritativa, mas sim pela oração, pelos sacrifícios, provações, penitências e imolações, santificando o seu cotidiano enquanto carmelita. Essa vivência foi registrada dia a dia, sendo depois editada, perpetuando-se como livro de cabeceira de religiosos, leigos e da elite dos teólogos, filósofos e pensadores do século XX. Teresinha de Lisieux teve seus últimos anos consumidos pela terrível tuberculose, que, no entanto, não venceu sua paciência com os desígnios do Supremo. Morreu em 1º de outubro de 1897, com 24 anos de idade, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós, em forma de uma quantidade incalculável de graças e milagres alcançados através de sua intervenção em favor de seus devotos. Teresa de Lisieux, ou Teresinha de Jesus, foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI. Ela que durante toda a sua vida teve um grande desejo de evangelizar e ofereceu sua vida à causa missionária, foi aclamada 2 anos depois pelo mesmo pontífice como padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo, tendo o mesmo título de São Francisco Xavier. Esta grande santa dos tempos modernos foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II em 1997. Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresinha de Lisieux, rogai por mim,
rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 1º de outubro, São Romão, diácono, morreu em 550. Foi um judeu de Emesa, na Síria. Converteu-se, recebeu o diaconato e partiu para Constantinopla. São Romão destacou-se como compositor de hinos litúrgicos, merecendo o cognome de melodioso. Santo do dia 1º de outubro é São Nicésio de Tréveris. Foi bispo e morreu em 561. Era, segundo São Gregório de Tours, forte na predicação, terrível na argumentação e constante no ensinamento. Sofreu desterro, foi mandado para fora. Perdão, estou com problema nas cordas vocais. Sofreu desterro no reinado de Clotário I. Santo do dia 1º de outubro, São Bavão, ou São Bavo. Foi monge e morreu mais ou menos no ano 659. De família nobre e vida dissoluta, após ouvir um sermão de Santo Amando. Olha como os sermões são importantes, as homilias são importantes. Após ouvir um sermão de Santo Amando, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se como monge à abadia beneditina de Gand, na Bélgica. Santo do dia 1º de outubro, São Geraldo Eduardes. Foi o sacerdote mártir, morreu em 1588. Foi morto durante a perseguição desencadeada pela rainha Elizabeth I da Inglaterra. E ele morreu junto com os beatos Roberto Wilcox, Cristóvão Buxton e Robert o Aigmerpool. Bem-aventurados do dia 1º de outubro, Beatos Gaspar e Kojiro e André Yoshida. Foram mártires e morreram em 1617. Foram catequistas degolados em Nagasaki, no Japão. E por que eles foram mortos? Morreram. Perdão, vocês que estão ouvindo, é porque eu ainda estou meio resfriado. O tempo esfriou e me atingiu as pregas vocais. Vamos de novo, então. Beato Luiz... Perdão, mais uma vez. Beatos Gaspar e Kojiro e André Yoshida, mártires, morreram em 1617. Foram catequistas degolados em Nagasaki, no Japão. E foram mortos por terem recebido sacerdotes em suas casas. Morreram porque receberam padres em suas casas. Olha como os católicos cristãos sofreram e foram mortos na Ásia e em outros continentes. Bem-aventurado do dia 1º de outubro é o beato Luiz Maria Monte. Foi um religioso. Morreu em 1900, fundador da Congregação dos Filhos da Imaculada Conceição. Morreu na casa para órfãos que ele instituiu em Saronno, na Itália. Bem-aventurado do dia 1º de outubro é o beato Antônio Rivera, sacerdote e mártir, morreu em 1942. Confessando a verdadeira fé a Cristo Jesus, foi deportado da Polônia para Dachau, na Alemanha. Sofreu terríveis torturas e obteve a coroa do martírio. Beato Antônio Rivera, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Quando se é beato, falta apenas um degrau para a canonização. Ele já passou
pelo grau, né, ou degrau de servo de Deus, de venerável primeiro, né, venerável servo de Deus, agora é beato, falta a canonização. Bem, são essas as informações. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que quando solicitamos algo a Deus, ele pode dizer sim, não ou espere, porque Deus é onipotente, onisciente, sabe tudo e onipresente. Quando receber um não de Deus, você que está ouvindo, não rejeite o não. O não muitas vezes é bom para nós. Até o pai ou a mãe terrena nos dá um não quando vê que é o melhor para o filho. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ele pode tudo. Pense nisso, no Deus. Ele proverá, ele providenciará aquilo que é melhor para cada um de nós. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Viveremos perpetuamente, por todos os séculos dos séculos, com felicidade em plenitude. Para isso, temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo Santificador. Temos que ser batizados e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.